O título é El Árbol de la Vida, como você pode ver aí em pantalla. E disse assim: quem tem ouídos, oiga lo que o Espírito disse a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, que está em meio del paraíso de Deus. A igreja de Éfeso tinha qualidades, buenas obras, trabalho, paciência, não suportava a los malos, expulso a los falsos apóstoles, odiava as obras de los nicolaítas, que era uma espécie de secta da época, pero havia abandonado o primeiro amor e as primeiras obras. Foi chamada ao arrependimento e a volver à prática de las primeiras obras. Se vencia, receberia o direito de comer del árbol de la vida. O ser humano comeu del árbol del conhecimento del bem e del mal, pero foi expulsado del Edén antes que comiera del árbol de la vida. Havia en el Edén, presta atenção, por favor, mira para mim, dois árboles principais, que era um el árbol del conhecimento del bem e del mal, e o outro era el árbol de la vida. Quando Adão e Eva comeram del árbol del conhecimento del bem e del mal, se les foi cerrado el camino al árbol de la vida. A própria Bíblia diz, isso está em Gênesis, que Deus puso um querubim a la puerta, a la entrada, digamos assim, del Edén, com uma espada para guardar el camino al árbol de la vida. El árbol de la vida hoje está en el cielo, está en el paraíso de Deus, e comerão desse árbol aqueles que venceram. Aí vem uma pergunta e uma explicação, não? Quem são ou quem foram os que venceram? Os que venceram foram os que completaram sua carreira e permaneceram hasta o último dia de sua existência na presença de Deus. E no momento mais vamos ver aqui na Bíblia que nenhum ser humano tendrá excusa para chegar delante de Deus e dizer: eu não lo sabia. Eu não sabia de lo que se estava dizendo. E aí eu volto a lo que passou no Edén. E você sabe, Adão e Eva primeiro, depois Adão, pero os dois, sabiam ou não sabiam o que estava passando, o que estava acontecendo? Se sabiam ou não sabiam? Se sabiam. Por lo tanto, eles fizeram o que fizeram, tendo consciência de lo que estavam fazendo. Tanto é assim que Adão trata de justificar-se dizendo: Senhor, a mulher que tu me diste. E Eva trata de justificar-se dizendo: o diabo me enganou. E o diabo não enganou. Porque o diabo, claro, ele é astuto, pero Deus havia que dicho que não lo hiciera. E Eva escolheu hacerlo, e Adão que escolheu hacerlo. Por isso que quando a Bíblia no Apocalipse, lo que leímos hace poquito, habla de la igreja de Éfeso, porque a igreja de Éfeso era uma igreja que havia, digamos assim, empezado bem, pero estava terminando mal. Porque o tema não é empezar, o tema é que terminar, completar a carreira. Por isso Pablo disse: não, eu completei minha carreira, eu guardei minha fé. Deixa-me seguir aqui. Disse assim: só recebem este direito, aí abaixo, não? Só recebem este direito aqueles que renunciam ao mal para novamente escolher solo el bien. Esta será a vuelta ou el regresso a quê? Al paraíso de Deus.
O sea, el paraíso que foi que perdido allá en el Edén. Vamos fazer aqui um espaço e uma explicação. Quando Adão e Eva foram expulsados, todo ser humano perdeu esse acesso. Todo ser humano. Então, vivimos em uma sociedade que estamos perdidos. Cargamos com o pecado de Adão, com o princípio do pecado de Adão. E um dia todo isso se terminará. E serão separados os que vão a volver ao paraíso, ou os que vão a ir ao paraíso, e os que não vão a ir. Quem são os que vão a ir? Segundo a Bíblia, os que venceram, os que se guardaram, os que se propuseram a permanecer, a estar em la presença de Deus. Por isso diz, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Bueno, aí diz assim, em que nos ajuda saber isto hoje? É uma pergunta, não? Em que nos ajuda saber isto hoje? Por que tenho que saber isto hoje? Vamos explicar. El árbol que o diabo intentou que a mulher e o homem comieran allá en el Edén, todavia está em todas partes hoje. Pois bem, qual foi o árbol que o diabo dijo para que Adão e Eva comieran? El árbol del bien e del mal, não é certo? Esse árbol está onde? El árbol del conhecimento del bien e del mal está em todas partes. Aí temos um exemplo. Disse aqui, que disse aí? El celular é um tipo de árbol del conhecimento del bien e del mal. Vamos falar as coisas como são. Nunca chegou a seu teléfono algum mensagem, algum link, alguma coisa indebida? Nunca chegou a seu teléfono? Sim ou não? A todos nos chega. A mim me chega também. Pero quem escolhe entretener-se com isso ou não? Quem escolhe comer, vamos usar essa palavra, de isso ou não? São decisões que nós tomamos. Você pode usar seu celular ou sua computadora para o bem ou para quê? Se é certo ou não é certo. Ou seja, en el mismo aparato, en el mismo lugar, en la misma ubicación que tengo yo. Lo que es bueno y lo que es malo. Es una cuestión de qué? Es la cuestión de uno decidir por dónde quiere ir, a qué quiere ir e aonde quer estar. Por isso existem coisas, aqui vai ser um comentário que não, é melhor não saber. Eu vou dar um exemplo fácil de entender. Digamos que seu vecino, isso é hipotético, mas para que você entenda o exemplo. Digamos que seu vecino é um criminal que anda cometendo crímenes, aí você imagine-se o que você queira, e você não sabe absolutamente nada. Você não sabe. Você não tem nem ideia de lo que passa. Um dia vem a polícia e o arresta. E a polícia vai e toca a porta de sua casa. E pergunta, fulana ou fulano, que de tu vecino? Se você não sabe nada, que ele vai dizer você? E em verdade, não lo sabe. Ora, vamos a suponer que você sepa. Vamos a suponer que você sepa. Você sabe que ele rouba, que ele lá se... Bueno, enfim. Hace lo que sea. E vem a polícia e toca a sua porta. Você está em problema ou não está em problemas? Sim ou não? Se você disse que não lo sabe, você está em problema porque você está ocultando algo que é um crime.
Correto ou não? E se você disse que lo sabe, você também está em problema. Por quê? Porque você sabia e não denunciou e não disse nada. De lo que você queira. Pero se você sabe e disse que não lo sabe, e luego lo descobrem, porque quando o vecino seja arrestado, vai dizer, não, pero mi vecina sabia tudo. Se você sabe e não lo disse, você está ocultando um crime, correto? E se você sabe e lo disse, você também está em problema, porque você sabia e não lo disse antes, então lo levam junto. Que era melhor? Me entendeu ou não me entendeu? Porque se de verdade não sabe uno, pues não sei. Não tenho nada que ver com isso. Não sou partícipe de esto. Por isso, há puertas que é melhor que não abrir. Por isso, o que a Bíblia nos diz é melhor acatarlo, para evitar-nos de ter que certos tipos de problemas. Há problemas que podem ser evitados. Muitos problemas. Vamos a dar um exemplo da vida real, outros exemplos da vida real. Uma pessoa que a polícia lo para e agarra que essa pessoa estava bajo influência, normalmente de álcool. A vezes de drogas, mas normalmente de álcool. Isso poderia haver sido evitado? Poderia ou não poderia? Que deveria ser uno? Não toma. E se toma, é no pior dos casos. Porque senão uno vai ter problemas e não foi culpa de quem? Dígame, gente. Foi culpa da polícia? Não, a polícia me está oprimindo. Não, a polícia está fazendo o quê? Su trabalho. Está fazendo seu trabalho. Por lo tanto, a melhor coisa que há é andar que? Em la verdade. Andar em la verdade. Sem mentira, sem ocultar nada, sem querer ser lo que uno não é, e assim sucessivamente. Aí ele disse, o celular é um tipo, leímos e explicamos. Todo lo que nos trae la elección entre el bien y el mal es un tipo de ese árbol. Palabras duras, murmuraciones internas. ¿Hay temor de Dios? Esa es la pregunta. Quien niegue conocer el mal, creyendo en Dios, y elige o elija el bien, Jesús, recibirá al final el derecho a la vida eterna con Dios. Él es el árbol, la vid verdadeira, que nos redime del mal y da la salvación en la cruz, que también era un árbol. E aqui tem uma referência, não? De ver também Deuteronômio capítulo 30. Abra sua Bíblia, por favor. Vamos a ler Deuteronômio capítulo 30, del verso 15 en adelante. Por favor. Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Pues te ordeno hoy amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos, guardar sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y te multipliques, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Aí dice así, pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante dioses y los sirves, yo os declaro hoy que ciertamente que
pereceréis. Usted vê uma coisa. Os mandamentos de Deus, para que sonem na realidade? Para que a nós nos vaya bem. Porque é muito como quem disse, você dirá, bispo, para que obedezcamos. Não, ok. Pero para quê? Compare usted, por exemplo, as leis del trânsito. Eu dou esse exemplo porque é bem fácil de entender. Porque há limites de velocidade. Porque há stop sign. Porque há as regras del trânsito. Para quê? Para que todos puedan chegar a seu destino bem. É por isso, não é por outra razão. Pero eu já hice coisas que nunca a polícia me agarrou. Está bem, pero uma hora agarra. Uma hora o problema aparece. Aquele que anda, por exemplo, correndo, ou speeding, como se diz, pode ter um acidente. ¿Sí o no? El que no se detiene en el stop sign, en el alto, puede tener un accidente. Así es la Biblia. La Biblia nos enseña las cosas para que no nos perjudiquemos. É para que não nos perjudiquemos. Não é por outra razão. Tenho que obedecer. Não, pero por quê? Para que tenho que obedecer? Para que eu mesmo não seja perjudicado. Porque a Bíblia diz que temos que ser maridos de uma sola mulher e mulher de um só homem. Para quê? Não, bispo, é que Deus não quer que eu me divierta, verdade? Divierte-te com tu marido, com tu mulher. Qual é o problema? Se aburre uno. Não. Se aburre uno quando uno não tem a Deus. Porque quando uno tem o Espírito Santo, não se aburre, não. O Espírito Santo renueva nossas forças, nossas inspirações e todo o demás. ¿Me explico ou não? Não hace falta ir a buscar em outro lado para evitar-se de quê? Evitar-se de quê, gente? De problemas. Pensa comigo. Se a vezes dentro da casa não tem problema, imagine-se afuera. Se na mesma pareja a vezes sai coisas que há que arreglar, se certo ou não é certo. Imagine-se com outra. Se com uma família já não é fácil, imagine-se com dois. E a gente que quer ter três. Não, homem. Há ou não há? E essa pessoa sempre está metida em quê? Você sabe que é assim. Você terá exemplos em sua casa, em sua família, ou você mesmo, não estou criticando nem nada, antes de conhecer a Jesus, talvez se haja metido em muitos problemas. Por isso, os mandamentos assim estão. No verso 18, eu os declaro hoje que certamente perecereis, ou seja, se uno não obedece, não prolongareis vuestros dias em la tierra donde tu vas, cruzando el Jordão, para entrar en ella y poseerla. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Qué dice ahí? Escoge pues la vida para que vivas tú y ¿quién más? Tú y tu descendência. Quem é a descendência? A família. Por lo tanto, há pessoas que se la passam dizendo, ore por mim, pida por mim. Se você escolhe andar nos caminhos de Deus, sua própria família, através de seu testemunho, vai um dia despertar-se para poder conhecer a Deus. Porque esta é uma promessa. É a promessa que vai transmitindo del uno hacia el outro. De padres hacia hijos. De padres hacia hijos. Se você escolhe dar testemunho de la aliança com Deus. Vamos a terminar. Aqui no verso 20 ele diz, amando al Senhor tu Deus, escuchando su voz, allegando-te a Ele,
porque essa é tu vida, la largura de tus dias, para que habites en la tierra que el Senhor jurou dar a tus padres Abraão, Isaac e Jacob. Por lo tanto, se você permanece haciendo buenas elecciones, um dia você vai comer del árbol de la vida. Se você disse, não, bispo, a mim me dá igual, eu não podemos fazer nada. Quem nos dará forças? O Espírito Santo, para poder seguir adelante. Amém?